Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos gravar a aula de amanhã, né? A aula expositiva. Vamos começar não do começo, mas vamos começar da onde a gente parou, na aula anterior. Então, eu vou dar continuidade à discussão desse primeiro ciclo, né? Desse primeiro momento da Revolução Francesa. Conforme eu disse, os historiadores, de modo geral, dividem, né, a discussão sobre a Revolução Francesa em três partes, nesse período que vai dos fatores, né, dos motivos que precederam a Revolução, o início do processo revolucionário, a segunda fase que seria a fase e o período jacobino, que eu vou tentar entrar hoje, não sei se eu vou conseguir. É sempre desafiador a gente conversar sobre a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é um tema de muita complexidade, de muitos detalhes, tem muitos elementos, então existe sempre uma carência e isso é agravado nas condições atuais que a gente tem que falar para não se tornar tão cansativo em pouco tempo, né? Para fazer com que os vídeos fiquem menores. Então, nesse sentido, eu vou tentar dar conta da onde eu parei, que foi a Assembleia dos Notáveis. Só recuperando, vocês lembram que a Assembleia dos Notáveis foi uma das formas que o rei Luís XVI, que herdou aquela situação de crise social, política e econômica do Estado francês, foi uma das medidas que ele tomou para tentar enfrentar essa realidade. O Estado francês já se encontrava endividado, isso produzia uma crise social e política grave. A população da França, tanto nas cidades como no campo, atravessavam ciclos de fome, de pobreza e piora, né, significativa das suas condições de vida. Então, tudo isso gerava um certo mal-estar, né, social, um clima no âmbito da sociedade francesa de muito pessimismo e até de revolta mesmo, sem eufemismos, né? Até de revolta em relação às suas condições, o que, por sua vez, gerava uma pressão para a monarquia francesa e, por sua vez, para o próprio rei Luís XVI. E o rei Luís XVI, tendo em vista essa realidade, tanto do ponto de um lado, as dificuldades financeiras por conta do endividamento do Estado francês, como também os problemas sociais, nesse contexto, ele buscava enfrentar isso produzindo iniciativas que racionalizassem a gestão do Estado. Então, por isso, ele, num primeiro momento, convoca a Assembleia dos Notáveis para conversar, para dialogar com a nobreza e com o clero no sentido de ampliar a arrecadação e, com isso, passando a cobrar impostos tanto para a nobreza e para o clero. Só que, como era da tradição do Estado absolutista francês e da própria estrutura histórica feudal na França, tanto o clero como a nobreza, eles constituíam uma elite privilegiada, né? Ao contrário do terceiro estado, que ficava responsável por pagar impostos e garantir a grande parte da arrecadação do Estado francês. Tanto a nobreza como o clero, eles detinham privilégios, como, por exemplo, inclusive, cobrarem impostos, né? Eu usei esse livro, isso eu não comentei na aula anterior, mas eu usei esse livro de um importante historiador chamado Eric Robesbal, que ele trabalha, o nome do livro é A Era das Revoluções, né? Ele não trabalha somente a Revolução Francesa, ele trabalha um conjunto de revoluções, mas como a Revolução Industrial, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, como a própria Revolução Americana. Mas ele faz uma discussão, acho que interessante, e é sempre para que vocês saibam também que as aulas são fundamentadas, né? Referenciadas em autores, e quem tiver também o interesse, né? É um importante autor, um importante historiador, um dos maiores historiadores do século XX. Ele já morreu, mas ele foi um grande historiador, Eric Hobsbawm, historiador inglês. Mas voltando, eu peguei, ele comenta, por isso que eu citei ele, que eu acho que é um argumento interessante, é que ele fala que justamente o fato da Revolução Francesa ter ganho a proporção que ganhou foi muito por conta também da subestimação que tanto a nobreza como o clero, e assim como a monarquia francesa, em relação à realidade social provocada pela crise, como também, em certa medida, a unidade ideológica, política, o próprio, vamos dizer assim, desenvolvimento político e ideológico da própria burguesia, do próprio terceiro Estado. É nesse contexto de subestimação, tanto dos problemas sociais no âmbito da sociedade,
como também da coesão política e ideológica que existia no terceiro estado, que reuniu-se os fatores, ou reuniram-se os fatores, melhor dizendo, para que o processo revolucionário ganhasse a intensidade e a proporção que ele ganhou. E aí, nesse sentido, eu acho que é o que ele fala, né? Uma tentativa mal calculada subestimou as intenções independentes do terceiro estado e desprezou a profunda crise socioeconômica no meio do qual lançava as exigências políticas, né? Quando o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, é importante também deixar claro que isso se constituiu um momento de mobilização e de organização política do próprio terceiro estado. Embora o terceiro estado e o próprio processo revolucionário ele não fosse marcado pela presença de lideranças ou grupos políticos organizados, ele foi um movimento difuso, mas uma marca de fato foi o nível de coesão, né, de consenso em torno de ideias liberais, sobretudo, que a burguesia e o terceiro estado tinha, né? Fora que no processo de construção da própria representação do terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais, o terceiro estado fez uma campanha na França, né, em todo o país, de forma a dar um sentido para a própria população que não se fazia presente ou não tinha oportunidade ou condições de estar presente na própria Assembleia, de ter uma certa referência, de ter um certo sentido naquilo que estava acontecendo na Assembleia dos Estados Gerais. Então, com isso, o terceiro estado ele foi ganhando, vamos dizer assim, relevância e legitimidade. Legitimidade porque no processo de construção da sua representação, ele foi construindo com o povo francês a sua posição, a partir de campanhas, a partir de panfletos, a partir de divulgação das suas ideias. Não foi algo restrito à burguesia, não foi algo que se restringiu à burguesia. Inclusive, o Robespierre diz também que cada vez mais a burguesia nesse processo foi retirando, né, esvaziando o seu reconhecimento em relação à monarquia e foi depositando no povo o seu desejo de transformação e de mudança, né? Então, isso é importante porque o povo, inclusive, fazia as suas reclamações chegarem ao terceiro estado através de um caderno mesmo, né? De reclamações em que as pessoas escreviam quais eram as suas reivindicações, quais eram as suas expectativas, mesmo não estando presentes, elas não estando presentes na Assembleia dos Estados Gerais. E como é importante registrar, eu esqueci, mas a Assembleia dos Estados Gerais ela era uma assembleia que reunia os três segmentos da sociedade de ordem francesa. Como eu já mostrei na representação quando dei aula sobre o iluminismo, naquela estrutura desigual, né, hierárquica e desigual que era a representação da sociedade francesa, que era a pirâmide, o terceiro estado era a maioria da população francesa e a Assembleia dos Estados Gerais convocava os três estados. Sendo que no funcionamento, na dinâmica de funcionamento da Assembleia dos Estados Gerais, cada estado constituía um voto. A despeito do tamanho do terceiro estado ser igual à nobreza e o clero juntos, o terceiro estado só tinha apenas um voto, só poderia ter um voto. Então, isso já gerava, inevitavelmente, a consequência ou a possibilidade de que o terceiro estado saísse derrotado do processo, porque a tendência, até por interesses comuns, era que, de fato, tanto o clero quanto a nobreza, em alguma medida, compusessem o mesmo voto, contrariando a mesma posição e produzindo, obviamente, 2-1 em relação ao terceiro estado. No entanto, é importante deixar claro e importante dar a dimensão de que lá no processo da Assembleia dos Estados Gerais, e é importante ter em mente que esse momento é marcado por muitas assembleias, a Assembleia dos Notáveis, a Assembleia dos Estados Gerais, e depois a Assembleia Constituinte com o fim da Assembleia dos Estados Gerais. Mas na Assembleia dos Estados Gerais, o comportamento desses segmentos ele não se deu de maneira unificada e não se deu de maneira automática, imediata, assumindo posições em que apresentassem divergências e completa ausência de composição ou de possibilidade de composição. O que se deu, na verdade, também isso é importante ter em vista, que previamente ao próprio processo revolucionário,
a própria nobreza ela já tinha uma conduta de certo conflito com o rei. Era interessante para a nobreza, isso eu coloquei na aula sobre a formação dos estados absolutistas, e não sei se vocês estão lembrados, o processo de perda de poder da nobreza como classe dirigente e a afirmação do poder do rei, ou seja, a concentração do poder do rei do rei absolutista, ele não foi um processo naturalmente aceito pela nobreza. Ele foi um processo imposto, construído pelo ciclo de enfraquecimento da nobreza feudal na Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média. Como modelo, isso é a tese do Perry Anderson, o historiador que eu uso para discutir a formação dos estados absolutistas, num livro As Linhagens do Estado Absolutista, o Estado absolutista é uma modalidade, uma forma, uma nova maneira de organização da estrutura de poder da sociedade feudal para manter o seu poder. O preço a ser pago em relação a isso pela nobreza e pela própria hierarquia da igreja foi a diminuição de seu poder e o reconhecimento da autoridade do rei como forma e meio de manter aquela estrutura social. Como diria um conservador no Brasil, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então a ideia, grosso modo, a formação dos estados absolutistas foi mais ou menos essa, e isso depõe e coloca em xeque a tese de que o estado absolutista era uma aliança entre o rei e a burguesia, que isso é um outro debate, mas para que a gente não perca o fio, as referências da discussão que a gente faz ao longo do ano, né? Então, o Estado absolutista francês ele expressava o interesse dessas classes e nesse contexto de crise, tanto a nobreza como o clero, eles viram a oportunidade de confrontar a concentração do poder do rei. É num ciclo prévio à própria Revolução que a pequena nobreza, sobretudo, tenta resgatar diversas formas de tributação e de taxação nos marcos do feudalismo, ou seja, recuperar velhos impostos feudais sobre o campesinato, aumentando a exploração do campesinato, isso também sem perder de vista que o cenário geral de crise econômica gera um empobrecimento geral, então a nobreza pressionada pelos seus custos, pelas suas dificuldades econômicas, ela estica a corda, né, para o mais fraco, né? A corda, como é que dizem? A corda sempre aperta para o mais fraco? É alguma coisa assim. Então, a nobreza, a pequena nobreza, começa a disputar espaços na gestão do Estado que antes eram geridas por quadros da classe média, que a nobreza anteriormente não ocupava, assim como também começa a aumentar o índice e a intensidade de exploração do campesinato. Isso gera revoltas no campo e vai gerando também insatisfações em relação à própria burguesia, em relação à própria classe média, em relação à estrutura social. Todo esse processo ele também foi precedido pelas ideias iluministas e isso a gente não pode perder de vista. Mas voltando ao fio da meada, aquilo que nos interessa é na Assembleia dos Estados Gerais o comportamento dessas ordens ele não se deu de maneira linear, né? Esse comportamento ele foi sendo conflituoso, confuso, com uma série de subdivisões. Então, parte da nobreza tinham mais proximidade com os setores da burguesia, parte do clero, por exemplo, o baixo clero, inclusive é um clérigo, Emmanuel Sieyès, né? Que escreve uma carta defendendo o voto unitário, ou seja, ao invés de o voto por Estado, cada representante, cada membro da Assembleia dos Notáveis, da Assembleia, perdão, dos Estados Gerais, tivesse um voto, com isso garantiria a maioria do terceiro Estado, então foi um clérigo, um padre, isso demonstra como era complexa a realidade no interior da Assembleia Geral, mas ao final, e em medida que ela foi ganhando uma tendência conservadora e desprezando os interesses do terceiro Estado, ela foi não satisfazendo o próprio rei, que também temia a redução dos seus poderes, e o que levou ele a dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. É só para que a gente não perca de vista, ou não pense de maneira simplista, vamos dizer assim, de que lá na Assembleia dos Estados Gerais os interesses eram únicos e fechados, entendeu? Eles eram, pelo contrário, eles eram fluidos, tinha toda uma dinâmica de interação, de discussão, divergências, consensos, que foram produzindo um resultado, embora conservador, mas mesmo assim não satisfaziam os interesses do rei. Então,
tanto a nobreza como o clero, eles se posicionam, né, de forma a não aceitar as posições mais radicalizadas do terceiro estado. E o rei, por sua vez, mesmo a Assembleia tendo um caráter conservador, ele resolve dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. Só que, por sua vez, o terceiro estado ele tinha, nesse contexto, tendo em vista tudo isso que eu coloquei de campanha, divulgação de ideias, mobilização, e mobilizações que foram feitas durante todo o período prévio desse momento da Assembleia dos Estados Gerais, deram uma autoridade, uma legitimidade política para o terceiro estado muito grande. Então, o terceiro estado tinha uma coesão política, embora não existissem organizações formais e nem líderes políticos formais, o terceiro estado, como bloco político coeso em torno de ideias, que eu ia ler uma parte aqui, é isso, do Rubens Bal também. Não foi liderado por um partido ou um movimento organizado e mesmo não chegou a ter líderes. Resultou de um surpreendente consenso de ideias gerais entre um grupo social bastante coerente. O grupo social era a burguesia e suas ideias eram o liberalismo clássico, econômico e político. Então, conforme eu havia dito, essa subestimação por parte do rei, como também da própria nobreza e do clero, porque qual é a contradição? Ao final da Assembleia dos Estados Gerais, com a sua dissolução, o terceiro estado ele convoca, ele mobiliza no salão de jogos da Pela, né, que era uma espécie de tênis antigo, em 9 de julho de 1789, ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Qual o significado disso? Eu vou encerrar, porque acabo me estendendo, mas é a dificuldade mesmo de lidar com a Revolução Francesa. É a minha intenção na próxima aula, que eu vou gravar inclusive amanhã, é a gente já tratar do final da Assembleia Nacional Constituinte com a questão do período jacobino da segunda fase da Revolução Francesa. Não sei se é o cansaço, mas eu estou travando bastante, mas vai ficar assim mesmo hoje. Então, no juramento, é o juramento do Salão de Jogos da Pela, que o terceiro estado mobiliza e declara aberta a Assembleia Nacional Constituinte. Qual o significado da Assembleia Nacional Constituinte? É que, de fato, ali, a partir daquele gesto, a partir daquela iniciativa que teve início da sua organização previamente à Assembleia dos Estados Gerais, que se reafirma na posição do terceiro estado dentro da Assembleia dos Estados Gerais, é dali que surge o encerramento do Estado absolutista. Por quê? Porque uma Assembleia Nacional Constituinte, isso é um elemento que é vigente até os dias atuais, iria, ao final dos seus trabalhos, produzir uma Constituição. E o que é uma Constituição? Além de ser um conjunto de leis, um documento que reúne o conjunto de leis que regem o país, ele também limita o poder do Estado. Com isso, significava que a Assembleia Nacional Constituinte, que marca o início da Revolução Francesa, a partir dali, o rei ele não seria mais um rei absoluto. E, por sua vez, o Estado francês não seria mais estruturado dentro da lógica do privilégio de duas ordens, de dois estamentos, que seria a nobreza e o clero. O Estado francês, a partir daquele momento, ele teria uma outra lógica de organização e de funcionamento. E ele seria também, por sua vez, controlado. Ele não seria um instrumento dos interesses das ordens superiores da sociedade francesa, que seguia a lógica da sociedade feudal estruturada no privilégio. Então, essa mudança ela é significativa. A partir da aula que vem, eu vou tratar especificamente dos desdobramentos da Assembleia Nacional Constituinte e da segunda fase da Revolução Francesa, que trata do governo da Convenção, né, o governo Convenção, e a própria deposição e morte do rei Luís XVI, né, quando ele foi guilhotinado, e também o período de ascensão dos jacobinos. Né? Então, é a Assembleia Nacional Constituinte, o governo da Convenção, os jacobinos chegam ao poder, o período de radicalização da própria Revolução Francesa, eu vou entrar em detalhes de como isso se deu,
Espero que de maneira mais fluida do que hoje. Eu acho que o cansaço está dando um trava-língua danado. Eu vou passar também um pequeno exercício sobre esses dois momentos, a Assembleia dos Notáveis e a Assembleia Nacional Constituinte, para que a gente consiga dar seguimento no nosso conteúdo na próxima aula. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Um grande abraço.